Numa tarde fria em Nova York, um bilionário repara numa menina a vender laranjas com uma placa que diz: "Ajude-me, mamãe vai fazer uma cirurgia." Um olhar para a foto em suas mãos congela seu coração. Há 7 anos, ele foi embora. Hoje, o destino o traz de volta. O céu sobre Nova York era da cor do aço frio. Rhett Callahan puxou a gola do seu. Ele ergueu o casaco de lã ao pisar na calçada do Lower East Side, o som do trânsito zumbindo como uma maré distante. Já havia percorrido essas ruas muitas vezes antes, por escolha própria, não por acaso. Sem motorista. Sem segurança, apenas seus pensamentos e a cidade como ela realmente era. Foi então que ele viu o cor. Uma pequena mesa perto da extremidade de um mercado comunitário se destacava contra a tarde cinzenta. Laranjas brilhantes, quase reluzentes, estavam empilhadas em fileiras cuidadosas. Atrás deles estava uma menina, não mais velha que 7 anos, agasalhada num casaquinho de tricô macio um número maior que o seu. Seus cachos escuros escapou de um gorro de tricô que emoldurava um rosto sério demais para alguém da sua idade. Uma placa feita à mão estava encostada na caixa. "Ajude minha mãe a fazer a cirurgia dela." As letras estavam irregulares, escritas com a concentração cuidadosa da criança. Rhett diminuiu o ritmo sem perceber. A garota percebeu que ele observava. Endireitou-se imediatamente, como se tivesse se lembrado das boas maneiras. "Olá, senhor", disse ela educadamente. Sua voz era baixa, mas firme. "Gostaria de um laranja. São muito doces." Algo apertou o peito de Rhett. Ele se aproximou, ajoelhando-se para não ficar muito mais alto que ela. "É um sinal muito bonito", disse ele gentilmente. "Você mesma fez." Ela assentiu. "Sim. Meu nome é Juni. Minha mãe diz que as pessoas escutam mais quando você for honesto." Rhett olhou em volta. O voluntário da comunidade estava a poucos passos de distância, conversando com outro vendedor, enquanto observava discretamente a mesa. "Porque sua mãe precisa de cirurgia?" Ele perguntou suavemente. Juni hesitou. Então ela se inclinou. Ela entrou, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. "Ela está muito doente", sussurrou. Mas ela ainda sorri. "Quero ajudar." O vento aumentou, fazendo a placa ondular. Rhett Callahan, um homem que assinava contratos bilionários sem pestanejar, sentiu algo se romper silenciosamente dentro do peito. Rhett não tinha planejado parar naquele dia. 3 anos atrás, depois da última vitória na sala de reuniões que pareceu estranhamente oco, ele havia começado esse ritual. Uma vez por mês, ele dispensava seu motorista e caminhei. Sem destino, sem companhia, apenas a cidade e sua verdade crua. Seus conselheiros chamaram isso de excêntrico. Rhett chamou de necessário. Ele se levantou lentamente da posição agachada, escovando poeira imaginária de suas calças. "Quanto custam as laranjas?", perguntou ele. 3. "Por $5, Juni respondeu instantaneamente. Então, ansiosa para ajudar, acrescentou: "Se você se comprar mais, posso fazer mais barato." Rhett sorriu. Desta vez, um sorriso verdadeiro. "Quantos você tem?" Juni olhou para baixo, contando cuidadosamente em voz baixa, tocando cada laranja com um dedo mindinho. 32, vou levar todos, disse Rhett. Ela ergueu a cabeça bruscamente. Todos eles. Todos, ele confirmado. Uma ponta de suspeita cruzou seu rosto, não medo, apenas uma curiosidade cautelosa. Isso é muita coisa. Rhett tirou o dinheiro do bolso e entregou-o a ela delicadamente. Você pode, continue vendendo, disse ele. Não preciso levá-los comigo, Juni franziu a testa, pensativo. Mas você pagou. Às vezes, respondeu ele. As pessoas simplesmente querem ajudar. O rosto dela suavizou-se. Ela aceitou o dinheiro com cuidado, guardando no fundo do bolso do casaco. Isso vai ajudar minha mãe, disse ela. Obrigada, disse ela sinceramente. Rhett então percebeu como as mãos dela eram pequenas. Ela estava com a postura um pouco ereta demais, como se carregasse uma responsabilidade muito mais pesada do que laranjas. Você vai à escola? Perguntou ele. Sim, disse Juni, depois que as coisas melhoraram. E sorvete? Perguntou ele, com leveza. Os olhos dela brilharam e logo se apagaram. Só em promoção. Dias. É meio caro. Rhett desviou o olhar por um momento. Sua riqueza comprou muitas coisas, mas não este momento. Não esta dor silenciosa. Juni, ela hesitou, depois enfiou a mão no bolso. Tenho uma foto, disse ela.
Da minha mãe. Ela era muito bonita antes de ficar doente. Rhett assentiu educadamente, sem estar preparado para nada mais do que cortesia. Ela desdobrou uma fotografia gasta e ergueu com as duas mãos. O mundo parou. Rhett sentiu um nó na garganta, como se o próprio ar tivesse desaparecido. Os sons da cidade se tornaram inaudíveis. Seu coração falhou uma batida, depois outra. A mulher na foto sorriu suavemente para ele. A câmara. Cabelo castanho ondulado, linhas suaves nos olhos, e aqueles olhos verdes inconfundíveis. Maris. Maris Caldwell. A mulher que ele tinha amada. A mulher que havia desaparecido de sua vida 7 anos atrás sem dizer uma palavra. Essa é minha mãe, disse Juni, orgulhoso. Ela costumava rir muito. Rhett obrigou para si mesmo respirar. Juni, disse ele cuidadosamente, com a voz quase inflexível. Como você tem anos? Ela sorriu radiante. 7. Acabei de fazer aniversário. 7. O número ecoava como um sino em sua mente, alto e implacável. Você mora perto? Ele perguntou, tensionando cada músculo do corpo. Sim, na rua Orchard, ela respondeu. Apontando para o final do quarteirão. O prédio vermelho. Rhett devolveu a foto com os dedos trêmulos. Você não deveria estar, estou aqui sozinho, disse ele suavemente. Não estou, respondeu Juni. A senhora Reyes está me vigiando. E sou muito cuidadosa. Ela sorriu novamente, confiando abertamente em algo que não merecia. Enquanto Juni arrumava suas coisas, Rhett ficou paralisado, encarando a calçada rachada sob seus pés. Se os cálculos estivessem certos, se o destino fosse realmente tão cruel, então a garotinha que vendia laranjas no frio poderia ser a resposta para o maior erro de sua vida. Rhett caminhava ao lado de Juni, mas sua mente estava lenta. Vários passos atrás. 7. O número continuava-se repetindo sem parar. Implacável como um relógio que se recusa a parar de tic-tac. 7 anos desde o desaparecimento de Maris. 7 anos desde a última mensagem sem resposta. 7 anos desde que ele se convenceu disso. Aquele silêncio significava encerramento. Juni balançou sua sacola de pano delicadamente enquanto eles entraram. Lá dentro, as laranjas batiam suavemente umas contra as outras, um som alegre que parecia dolorosamente deslocado. Minha mãe diz que os números são importantes, disse Juni de repente, quebrando o silêncio. Ela diz que se você os ignorar, eles voltam ainda mais fortes. Rhett engoliu em seco. Isso é muito sábio, respondeu ele. Chegaram à esquina da rua Orchard. Os prédios se estreitaram, a luz do sol se esvaía entre as paredes de tijolos. Juni apontou para a frente. Aquele ali, disse ela. O prédio vermelho. Rhett assentiu. Forçando-se a manter a compostura, ele disse, você fez um ótimo trabalho hoje. Ajudou sua mãe. Juni deu de ombros, numa tentativa infantil de demonstrar coragem. Ela faria isso por mim. As palavras soaram mais pesadas do que ela poderia imaginar. Talvez eu saiba, disse Junior Rhett cuidadosamente, parando na esquina. Posso te perguntar uma coisa? Ela perguntou, olhando para ele com os olhos claros e curiosos. Certo. Seu pai ajuda sua mãe. Juni franziu a testa. Não triste, apenas pensativa. Acho que não. Eu não tenho pai de verdade. A frase foi simples, direta. Sincero. Minha mãe nunca fala dele, continuou Juni. Às vezes, imagino que ele esteja muito longe. Longe. Ou talvez ele simplesmente não soubesse da nossa existência. O peito de Rhett apertou dolorosamente. Você acha que ele era mau? Ela perguntou. Não, respondeu Rhett imediatamente. Rápido demais, ele suavizou a voz. Acho que às vezes as pessoas cometem erros, erros graves, e elas não percebem o quanto magoam os outros até que seja tarde demais. Juni assentiu, aceitando a explicação. Com uma maturidade que o surpreendeu. Bem, disse ela, oferecendo um pequeno sorriso. Se ele não soubesse, talvez ele. Quero ajudar agora. Rhett observou-se virar em direção ao prédio. Pela primeira vez em anos, esperança e medo se encontraram. Dentro dele com a mesma força. Juni parou na entrada exatamente como prometido. Você pode esperar aqui, disse ela. Educadamente. Esta é a minha rua. Rhett assentiu. Ficarei aqui até você entrar. Ela sorriu, acenou e desapareceu pela porta parcialmente quebrada.
Rhett não se mexeu. O prédio era mais antigo que arrependimento. Tinta descascando, grades enferrujadas, janelas remendadas com fita adesiva. Isso não era um lugar onde a doença deve ser combatida em solidão. Ele atravessou a rua lentamente e posicionou-se onde pudesse ver as janelas sem chamar atenção. Terceiro andar. Juni tinha dito terceiro andar. Ele contou, sentindo o coração bater mais forte a cada passo que dava com o olhar. 1, 2, 3. Uma janela cintilou com a luz. Momentos depois, Juni apareceu atrás do vidro. Ela colocou o dinheiro cuidadosamente sobre a soleira, depois voltou-se para o interior do apartamento. Rhett fechou os olhos. Maryse estava lá. Doente, debilitado, e morava numa cobertura que ecoava apenas com seus próprios sons. Pensamentos. 1 hora se passou. Juni voltou à janela com um copo de água. Depois, mais tarde, fiquei apenas olhando para fora, esperando por alguém. Rhett recuou, subitamente sem ar. Afastou-se rapidamente, quase correndo, como se a distância pudesse desfazer o que havia acontecido. Agora ele sabia. Mas era tarde demais. A verdade já havia se enraizado. À noite, Rhett estava sozinho em sua cobertura, a cidade brilhando lá embaixo como uma provocação. Ele se serviu de uma bebida, não ele a tocou. Sobre sua mesa havia uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu, tremendo. Dedos. Dentro do anel, a luz ainda brilhava lindamente. Você deveria ter tentado, mais forte, murmurou ele para o quarto vazio. Mary precisava dele, Juni precisava dele, ele e ele vinham perseguindo os números do mercado, aplausos de pessoas que nunca o amariam de volta. Ele fechou a caixa. Com delicadeza. Amanhã ele decidiu, não mais um mês, não mais uma desculpa. Amanhã ele voltaria. Não como bilionário, não como salvador, mas como um homem que finalmente enfrentara as consequências de sua ausência. Rhett trocou de roupa, calça de jeans, um suéter básico, nada intimidador. Ele fez uma lista simples e prática. Comida, roupas quentes, medicamentos se necessário e, acima de tudo, autocontrole. Ele não exigiria respostas. Ele não revelaria suspeitas. Ele não confundiria o mundo de uma criança. Ele ajudaria. Silenciosamente, legalmente, gentilmente. Enquanto ele apagava as luzes, alguém pensou. Seguiu-o para a escuridão. Se Juni era sua filha, então ele já a havia decepcionado uma vez. Não a decepcionaria novamente. Na manhã seguinte, Rhett Kalar não usava terno, nem paletó, nem sapatos engraxados, apenas jeans escuros. Um suéter simples e uma determinação silenciosa que ele não sentia há anos. Ele parou em um mercadinho no caminho. Nada extravagante, apenas o essencial. Pão quentinho, sopa, frutas, leite, uma caixinha de cereal com um animal de desenho animado na frente. Ele não sabia por que tinha escolhido aquela. Ele apenas imaginou Juni. Sorrindo. O prédio vermelho parecia ainda mais austero à luz do dia. Rhett subiu as escadas lentamente, carregando as malas. Cortando suas palmas. No terceiro andar, sua respiração já não tinha relação com o peso. Ele parou em frente à porta, tinha adesivos de animais desbotados perto da parte de baixo. Ele bateu. Silêncio. Então, passos suaves. Uma corrente deslizou levemente. Quem é? Perguntou June, cautelosa. Mas familiar. É o Rhett, disse ele gentilmente. De ontem. Eu trouxe algumas coisas para você e sua mãe. Uma pausa. Então a porta se abriu um pouco. Os olhos de June se arregalaram. Você voltou. Eu disse que voltaria. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, outra figura surgiu à vista. Maryse Caldwell. Ela parecia mais magra do que ele. Ela se lembrava. Pálida, cansada, mas inconfundivelmente ela mesma. Seus olhos verdes. Ela o encarou e endureceu instantaneamente. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. Rhett ergueu a sacola levemente. Trouxe compras, disse ela, com a mandíbula caída. Apertou. Essa não era a minha pergunta. Juni olhou entre eles, pressentindo, mãe, este é o homem que comprou todas as laranjas, disse ela rapidamente. Ele foi muito gentil. Maryse colocou uma mão protetora no ombro de June. Vá para o seu quarto, querido, disse ela suavemente. Por favor. Juni hesitou, mas agora Maryse repetiu gentilmente, porém com firmeza. Juni obedeceu, lançando um último olhar para trás antes de desaparecer pelo corredor estreito. A porta se fechou.
Maris cruzou os braços. 7 anos, disse ela baixinho. E agora você aparece na minha porta. Rhett encontrou o olhar dela, a voz firme, mas rouca. Eu não sabia. E não vou te insultar. Fingir que isso resolve alguma coisa resolve o problema. Eu só quero ajudar. Maris soltou uma risada curta e sem humor. Ajudar, ela disse. Repetido. Que conveniente. O ar entre eles parecia tão denso que parecia que ia se romper. Maris não o convidou para entrar. Ela ficou parada na porta como uma muralha que Rhett não tinha o direito de atravessar. Você não tem o direito de... Ela voltou para a minha vida com sacolas de compras e um olhar preocupado, disse ela, com a voz baixa, mas controlada. Você desapareceu. Eu saí para o trabalho. Rhett respondeu cautelosamente. Achei que precisávamos de espaço. Quando voltei, você nunca mais voltou. Maris interrompeu. Você enviou um e-mail, depois nada. Rhett sentiu as palavras caírem como pedras. Eu não sabia que você estava doente, disse ele. Não sabia sobre June Mars. Os olhos dela brilharam. Não diga o nome dela desse jeito. Conheço-a. Rhett parou, assentiu uma vez. Você tem razão. Uma tosse quebrou a tensão. Maris desviou o olhar por um instante, levando a mão à boca. Rhett deu um passo à frente instintivamente, e então parou. Ele mesmo. Estou bem, disse ela bruscamente, percebendo. Não preciso ser salva. Não estou. Estou aqui para te salvar, disse ele. Estou aqui porque uma garotinha não deveria ter que carregar isso sozinha. Isso a fez parar para pensar. Você a viu? Maris perguntou baixinho, parada ali fingindo ser mais corajosa do que se sentia. Sim, admitiu Red, e ela é extraordinária. Maris olhou para o corredor em direção ao quarto de June. Quando falou novamente, sua voz era mais suave, mas não menos cautelosa. Ela não sabe quem você é, e ela não precisa de confusão. Não vou confundi-la, disse Red imediatamente. Não vou fazer promessas. Eu não ultrapassará limites. Um silêncio se estendeu entre eles. Finalmente, Maris deu um passo para o lado, apenas o suficiente para o lado. Para que ele pudesse colocar as sacolas lá dentro. Você pode deixar a comida, ela disse. Então você deve ir. Red colocou as malas no chão com cuidado. Obrigado, disse ele, não por deixá-lo ir mas por proteger June com tanta ferocidade. Quando ele se virou para sair, a porta de June abriu-se. Sr. Red, ela sussurrou. Maris enrijeceu, mas não a impediu. Sim, respondeu Red. June deu um passo à frente, segurando seu ursinho de pelúcia. Obrigada por ter voltado. Red engoliu em seco. De nada, June. Naquela noite, nenhum dos dois adultos conseguiu dormir. Red estava a meio caminho da escada quando ouviu um som que não combinava com a tranquilidade daquela manhã. O choro de uma criança. Sem gritar, sem drama, apenas assustado. Ele se virou e correu. A porta do apartamento estava aberta agora. June estava parada no corredor, segurando seu ursinho de pelúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sr. Red, ela disse. Disse, com a voz trêmula, minha mãe não acorda. Red se mexeu imediatamente. Maris estava deitada no sofá, pálida, respirando superficialmente, mas presente. Red ajoelhou-se ao lado dela, firmando-se. Mantendo a voz calma, ele disse gentilmente, June. Preciso que você faça algo muito importante. Ela assentiu imediatamente, desesperada para ajudar. Preciso que você fique aqui comigo. Você está fazendo exatamente a coisa certa, continuou ele. Ele pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência médica, falando com clareza e precisão. Sem pânico, sem levantar suspeitas. Voz. A ajuda estava a caminho. June agachou-se ao lado dele, sua pequena mão agarrando a manga dele. Ela disse que estava apenas cansada, sussurrou June. Eu obriguei a isso. Chá. Você se saiu perfeitamente, assegurou Red, você cuidou dela. Logo chegaram os profissionais, calmos, eficientes e tranquilizadores. Maris foi colocada em uma maca e monitorada atentamente. June olhou para Red com os olhos arregalados. Minha mãe vai ficar bem. Red ajoelhou-se à sua frente, encarando-a. Vamos levá-la a pessoas cujo trabalho é ajudar, disse ele honestamente. E vou ficar com você. Ela assentiu, confiando nele sem hesitar. Enquanto seguiam a maca para a luz da manhã, Red sentiu todo o peso da verdade sobre si.
Não se tratava mais de culpa, dinheiro ou passado. Tratava-se de uma criança que precisava de estabilidade e de uma mulher que tivesse sido forte por tempo demais. E pela primeira vez na vida, Red Callahan não correu. A ambulância e as portas se fecharam com um som final suave. Red subiu ao lado da maca. Com cuidado para não atrapalhar o trabalho do paramédico, Juni a seguiu, agarrando seu ursinho de pelúcia com tanta força que a orelha dele ficou dobrada entre as pernas. Dedos nervosos. A cidade passou velozmente pelas luzes das janelas, como um turbilhão de nervosismo. Pensamentos que se recusavam a se acalmar. Disse Júnior calmamente, mantendo a voz controlada. Com voz baixa e firme, ela disse: "Você está indo muito bem. Fique aqui comigo." Ela assentiu. Os olhos fixos no rosto da mãe. "Ela está respirando", sussurrou Juni, como se dissesse. "Dizer isso em voz alta pode manter a verdade." "Sim", respondeu Red. "E os médicos estão prontos." Para ela. Na entrada do hospital, uma equipe já aguardava, eficiente e tranquila. Praticado. A maca rolou para a frente. Red recuou apenas quando solicitado. Nunca deixando Juni perdê-lo de vista. Lá dentro, o pronto-socorro parecia ao mesmo tempo agitado e estranhamente silencioso. O zumbido das máquinas, o murmúrio das vozes, a suave autoridade dos profissionais que sabia exatamente o que fazer. Uma mulher de jaleco branco aproximou-se com uma expressão séria, mas tranquilizadora. "Sou a doutora Helena Vargas", disse ela. "Vamos cuidar muito bem da sua mãe." Juni engoliu em seco. "Ela precisa de cirurgia." Ela disse com seriedade. Eu estava economizando. O Dr. Vargas se agachou levemente, trazendo ela mesma se colocou na altura dos olhos de June. "Isso foi muito corajoso da sua parte", disse ela. "Agora, nosso trabalho é ajudá-la a se sentir mais forte. Você nos ajudou trazendo-a para cá." Juni assentiu, aceitando esta missão com determinação solene. Red respondeu às perguntas da melhor maneira possível. O que ele sabia, o que ele não sabia. Não. Sem exageros, sem suposições, apenas honestidade. Enquanto Marise era levada em sua cadeira de rodas pelas portas de emergência, a pequena mão de Juni encontrou novamente a manga de Red. "Posso ficar?", perguntou ela. "Sim", respondeu Red sem hesitar. "Nós ficaremos juntos." As portas se fecharam e a espera começou. O relógio da sala de espera se movia muito lentamente. Red estava sentado com Juni ao lado dele, ela tinha o casaco dobrado sobre os ombros. Naomi Park chegou discretamente, já coordenando-se com a equipe do hospital. Presença, uma âncora firme. Juni não chorou. Ela apenas olhou fixamente para o portas. "Minha mãe diz que hospitais cheiram a sabão e esperança", disse ela de repente. Red conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Ela tem razão. Os minutos se arrastaram, parecendo algo mais pesado. Juni mudou a voz, quase inaudível. "Sr. Red, a culpa é minha." A pergunta o atingiu como um golpe para o qual ele não estava preparado. "Não", disse ele firmemente, virando-me para encará-la completamente. "Isso não é culpa sua. Nem um pouco. Mas eu deveria ter percebido antes." Ela sussurrou. Red balançou a cabeça. "Você percebeu. Você pediu ajuda. É exatamente isso que você deve fazer." Ela estudou o rosto dele, procurando por sem encontrar nenhuma dúvida. Ela recostou-se na cadeira. Uma enfermeira se aproximou. Com suco morno e um sanduíche simples. Juni aceitou educadamente, dando pequenas mordidas. "Não estou com muita fome", admitiu ela. "Tudo bem", disse Red. "Você pode economizar." Finalmente, a doutora Vargas retornou. "Sua mãe está estável", disse ela. "Ela tem uma infecção que complicou as coisas e um problema cardíaco que exige tratamento cuidadoso. Ela está em boas mãos." Juni soltou um pequeno suspiro trêmulo que estava prendendo há muito tempo. "Posso vê-la?", perguntou. Logo o médico respondeu, para por um instante. Enquanto o médico se afastava, Juni olhou para Red. "Você ficou", disse ela. Surpresa. "Você não foi embora." Red encontrou o olhar dela. "Estou aqui." Não era uma promessa. Era um fato. Marise repousava, rodeada por bipes suaves e lençóis brancos e limpos. Juni estava na ponta dos pés ao lado da cama, segurando a de sua mãe. Manuseie com cuidado, como se temesse perturbar a frágil calma. Red manteve-se a um passo respeitoso de distância, dando espaço, guardando a porta sem intenção.
Ela está dormindo, sussurrou Juni. Ela parece cansada. Ela está recebendo ajuda, doutor. Vargas disse suavemente, isso é bom. Juni assentiu. Eu te disse que ela era forte. Rhett observou a breve troca de palavras, algo não dito se instalando dentro dele admiração, gratidão, uma resolução silenciosa. Quando voltaram para o corredor, Juni olhou para ele. Para onde vamos agora? Rhett não se apressou em responder. Em algum lugar seguro. Perto daqui. Vamos resolver isso juntos com os médicos da sua mãe. Juni ponderou sobre isso. Certo, disse Naomi suavemente. Está tudo devidamente organizado. Juni apertou a mão de Rhett. Theodore pode ficar comigo. Rhett sorriu. Sempre. Enquanto caminhavam pelo corredor, Rhett olhou para trás uma vez, para o quarto de Maris. O passado o oprimia, pesado e sem resolução. Mas, pela primeira vez, isso não o paralisou. Lá fora, a cidade continuava como se nada tivesse mudado. Lá dentro, tudo estava perfeito. Juni se encostou nele enquanto esperavam o elevador. Sr. Rhett, sim. Se meu pai algum dia quiser ajudar, disse ela baixinho, acho que eu deixaria. As portas se abriram. Rhett sentiu as palavras se acomodarem, não como permissão, não como perdão, mas como algo frágil. E precioso. Um começo. O quarto do hospital mergulhou num silêncio. Ritmo após a meia-noite. As máquinas zumbiam suavemente. O monitor piscava com o paciente. Persistência. Maris dormia, sua respiração mais calma agora, seu rosto menos tenso do que antes. Horas antes. A crise havia passado, mas o peso do que quase aconteceu ainda pairava no ar. O ar era como uma névoa que se recusava a dissipar. Rhett sentou-se na cadeira ao lado da cama com as mãos no chão. Dobrada, imóvel. Juni dormia do outro lado do quarto, numa pequena cadeira dobrável. Naomi tinha arrumado seu ursinho de pelúcia debaixo dela. Queixo, uma meia chutada até a metade em sinal de rendição. Pela primeira vez desde que Rhett se conhecera. Ela parecia ter a idade que tinha, pequena, cansada e completamente humana. Ele a observou por um tempo. Muito tempo. 7 anos. 7 anos. Ele nunca poderia devolver. Naomi retornou. Silenciosamente, pousando uma xícara de chá. Os médicos dizem que as próximas 24 horas serão. Importante, disse ela em voz baixa. Mas ela está respondendo. Rhett assentiu. Obrigado. Você por tudo. Naomi o observou. Você não está fazendo isso por culpa. Sozinho. Não, ele disse honestamente. Estou fazendo isso porque é o certo. Quando a enfermeira sugeriu que Rhett descansasse um pouco, ele recusou. Quando Juni se mexeu levemente, ele estava lá instantaneamente, colocando-o no lugar. Ela vestiu a jaqueta de volta sobre os ombros sem acordar. Perto do amanhecer, os olhos de Maris se abriram lentamente. Ela pareceu confusa a princípio. Então viu Rhett. Você não foi embora, disse ela. Não, respondeu ele. Eu fiquei. O olhar dela se voltou para Juni. Uma sensação de alívio suavizou sua expressão. Obrigada, sussurrou Maris. Não como absolvição, não como perdão, mas como reconhecimento. Rhett assentiu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Aquela palavra significava e não significava nada. Mais tarde naquela manhã, o Dr. Vargas explicou a situação resolvida com calma e clareza. Infecção sob controle. Problema cardíaco grave. Exigindo cuidados contínuos, tempo, estrutura e estabilidade. Juni ouviu atentamente, fazendo perguntas cuidadosas. Posso vê-la todos os dias? Perguntou. Sim, respondeu o médico. Isso é bom para vocês dois. Juni se virou para Rhett. Você vai ajudá-la, não é? Rhett olhou nos olhos de Maris antes de respondendo, com a permissão da sua mãe, sim. Maris fechou os olhos por um instante. Quando ela abriu os olhos e assentiu com a cabeça. A decisão não foi dramática. Era algo mais profundo. Era a confiança que nos foi oferecida. Com cautela, mas ofereceu-se mesmo assim. O apartamento que Red arranjou era modesto para os padrões dele. 2 quartos, luz aconchegante, perto do hospital, sem excessos, sem mármore, sem peças de destaque, apenas um lugar que parecia capaz de acomodar pessoas, não para impressioná-las. Juni estava parada na porta, agarrando Theodore. Está tudo quieto, disse ela. Tudo bem, respondeu Red.
O silêncio pode ser bom. Naomi, tudo foi tratado corretamente. Documentação, consentimento, coordenação com os serviços sociais do hospital. Nada. Sem pressa, nada escondido. A segurança de June vinha em primeiro lugar. Sempre. Este é o seu quarto, disse Rhett, abrindo a porta do quarto menor. June entrou lentamente. Uma cama com cobertores macios, uma escrivaninha com lápis de cor, um pequeno abajur em forma de lua. Ela não sorriu de imediato. É bonito, disse ela com cuidado. Mas não parece real, Rhett entendeu. É só por enquanto, disse ele. Até sua mãe se sentir mais forte. Naquela noite, Rhett cozido, não muito bem, mas com esmero. Macarrão, legumes cozidos no vapor, maçãs fatiadas. June comeu educadamente, depois empurrou. Ela tirou o prato. Posso desenhar? Claro. Ela desenhou em silêncio enquanto Rhett limpava a mesa. Cozinha, sem saber ao certo qual função lhe era permitida. Guardião, hóspede estranho, na hora de dormir, June hesitou. Você vai embora enquanto eu estiver dormindo? Perguntou ela. A pergunta era macio. Mesmo assim, cortou. Não, disse Rhett. Estarei bem aqui fora. Ela assentiu com a cabeça, aceitando a resposta sem testá-la. Mais tarde, Rhett sentou-se sozinho no sofá, com as luzes da cidade brilhando fracamente. Pela janela. Ele não abriu o laptop, não checou as mensagens, não pensar no trabalho. Ele ouviu o som de uma criança dormindo no quarto ao lado. Sentia responsabilidade, propósito e algo assustadoramente próximo da graça. Os dias se passaram. As manhãs começavam com visitas ao hospital. As tardes, com a escola. Reuniões de inscrição organizadas com cuidado e respeito. Noites com jantares tranquilos e agradáveis. Rotinas. June se adaptou mais rápido do que Rhett esperava. Ela seguiu as regras. Ela disse, obrigada, você. Ela percebia quando os adultos estavam cansados. Certa noite, enquanto Rhett a ajudava. Com uma pergunta simples, ela respondeu sem levantar os olhos, Sr. Rhett, sim. Por que não? Meu pai veio. Rhett congelou, depois se obrigou a respirar. Isso é uma grande pergunta, disse ele. O que você acha? June deu de ombros. Às vezes acho que ele não sabia da nossa existência. Às vezes acho que ele estava ocupado. E às vezes ela fazia uma pausa. Às vezes acho que foi minha culpa. Rhett se virou completamente para ela. June, olhe para eu. Ela fez. Nunca foi sua culpa, ele disse claramente. Nem uma vez, nunca. Ela examinou o rosto dele e assentiu lentamente. Você acha que ele era um homem mau? Perguntou ela. Não, respondeu Rhett após uma pausa. Eu acho que ele foi um homem que fez as escolhas erradas. June considerou isso. As pessoas podem consertar isso. Às vezes, as escolhas erradas acontecem. Rhett disse que, se forem honestos e se permanecerem firmes, podem ser boas opções. Ela deu um leve sorriso. Eu gosto de ficar. Naquela noite, Rhett a observou dormir. Mais uma vez, fiquei impressionado com a facilidade com que a confiança podia surgir e com a facilidade com que podia ser quebrada. No dia seguinte, no hospital, Marisa observou os dois juntos. Tenha cuidado com ela, disse. Silenciosamente. Estou tentando, respondeu Rhett. Marisa sentiu. Ela precisa de mais consistência. Do que qualquer outra coisa. Eu também, disse Rhett, surpreendendo-se a si mesmo. Marisa olhou para ele. Então não como um inimigo, não como uma lembrança, mas como um homem aprendendo lentamente a carregar um peso que importava. Fora na sala, June pressionou seu desenho na mão de Rhett. 3 figuras de palito de mãos dadas. Nós, disse ela simplesmente. Rhett sentiu o peito apertar. Não era uma promessa, não era um milagre, apenas a forma frágil e inegável de uma família começando a se formar. A cafeteria do hospital não parecia um lugar onde vidas mudavam. Cheirava a café e desinfetante. As mesas eram pequenas. As cadeiras eram de plástico. A iluminação era muito forte, como se o prédio se recusasse a deixar alguém se esconder da luz. Realidade. Marisa estava sentada em frente a Rhett com uma xícara de chá de papel nas mãos. Ela parecia mais forte do que uma semana atrás, ainda cansada, ainda pálida, mas mais presente, mais desperta. E isso em alguns aspectos.
As maneiras tornaram o momento mais difícil porque agora ela podia escolher o que dizer. E assim será que ele poderia? No final do corredor, June estava no cantinho de brincar com Naomi, desenhando em silêncio. Segura observava, rindo baixinho de algo que Naomi disse. O som de uma criança, leve como o ar. Rhett manteve a voz baixa. Como estão? Como você está se sentindo hoje? Maris não respondeu imediatamente. Ela encarou o chá como se ele contivesse um véu. Mapear os últimos 7 anos. Melhor, disse ela finalmente, irritada. Ambas as coisas podem ser. É verdade. Rhett assentiu. Deveriam ser. O olhar dela se elevou bruscamente. Cuidado. Você continua a dizer as coisas certas agora. Não estou tentando representar, disse ele. Estou tentando ser honesto. Maris deu um leve suspiro, sorriso cético. Ser honesto seria admitir que você está aqui porque reconheceu meu rosto naquela foto. Rhett não hesitou. Sim. E porque você fez as contas, continuou ela, com a voz firme. Você viu os olhos de June, a idade dela. Rhett exalou lentamente. Sim. Um silêncio se estendeu. Entre eles. Daquele tipo que não estava vazio, apenas cheio. Os dedos de Maris apertou em volta do copo de papel diga. Rhett engoliu em seco. Acho que ela pode estar minha. O maxilar de Maris se contraiu, mas ela não pareceu surpresa. Parecia cansada, como se tivesse carregou isso sozinha por tanto tempo que até mesmo falar sobre isso em voz alta era como levantar uma pedra que se tornara parte de sua espinha dorsal. Ela é, disse Maris. As palavras saíram sem drama, sem floreios. Isso. Foi isso que as tornou devastadoras. A visão de Rhett ficou turva por um segundo, não por causa das lágrimas, mas sim como se seu corpo estivesse embaçado. Precisava de tempo para assimilar a verdade. Sua mente estava em turbilhão há dias. Eu não sabia, disse ele, desanimado. Eu sei que não sabia, respondeu Maris. E foi isso. A mais cruel das gentilezas, porque eliminou sua única desculpa esfarrapada e a substituiu por algo pior. Não era o vilão. Era a ausência. Maris continuou a usar o controle de voz, mas com algo que tremia nas bordas. Quando descobri que estava grávida, vocês já tinham ido embora. China, reuniões, grandes anúncios. Seu escritório era uma parede. Eu deixou mensagens. Quando ela parou de engolir, aprendi rapidamente que implorar por espaço em sua vida foi humilhante. As mãos de Rhett se fecharam sob a mesa. Eu nunca quis, você me obrigou a implorar. Mas você deixou acontecer, disse Maris baixinho. Você me deixou me tornar opcional. Rhett olhou para baixo como se a mesa pudesse lhe oferecer perdão. Você nunca foi opcional. Os olhos de Maris brilhavam, mas ela não chorou. Ela já tinha chorado o suficiente para uma vida inteira quando ninguém estava olhando. Eu não voltei para te contar isso depois. Ela disse, porque o homem que eu conheci naquela época não teria nós escolhido. Não de verdade. Talvez você tivesse pago. Talvez você tivesse vindo. Mas você teria ficado. Rhett abriu a boca e a fechou em seguida. A honestidade exigia uma resposta brutal. Não sei, admitiu ele. E odeio não saber. Marisa sentiu com a cabeça uma vez. Por isso a protegi desse tipo de amor pela metade. Ela merecia certeza. A garganta de Rhett se apertou. Ela sabe o que Maris disse. Ela sabe que tem perguntas. Ela sabe que eu não falo sobre ele. Só isso. Rhett olhou para os ombros delicados de June, curvada sobre ela, no final do corredor. Desenhar com absoluta concentração. A ideia dela construindo fantasias em torno de um espaço em branco emocionou profundamente. Dor. Maris suavizou-se um pouco. Ela gosta de você, disse ela. E isso assusta. Eu também tenho medo, confessou Rhett. Porque se eu falhar com ela, interrompeu Maris calmamente. Mas revestida de aço. Então não fala em redenção. Faça o que não é glamouroso. Parte. Seja consistente. Seja chato. Esteja presente. Rhett assentiu lentamente. Eu consigo. Isso. Maris o observou por um longo momento. Um dia de cada vez, disse ela. Um dia de cada vez. Tempo, repetiu Rhett. No final do corredor, June ergueu subitamente o olhar, como se pudesse sentir algo se movendo no ar. Seus olhos. Encontrei Rhett através da divisória de vidro. Ela sorriu. Era pequeno.
Era puro. Foi um presente que ele não havia conquistado. E Red percebeu a próxima etapa de sua vida. Seria construída sobre uma regra aterradora. Você não merece segundas chances. Você provas, naquela noite, Juni pediu chocolate quente. Não porque estivesse com fome. Não porque quisesse açúcar, mas porque chocolate quente significava algo. Significava noite. Segurança. Um pequeno ritual que dizia, hoje acabou. E você conseguiu. Red esquentava o leite no fogão daquele jeito. Marie já havia-lhe mostrado isso no início daquela semana. Devagar, com cuidado, sem pressa. Ele adicionou cacau, um toque de mel e observou Juni sentar-se à mesa da cozinha com Theodora encostada ao lado dela como um convidada de honra. Ela desenhava enquanto esperava, com a língua para fora, concentrada. Red colocou a caneca na frente dela. Cuidado, está quente. Juni assentiu. Sério. Então, deu um pequeno gole, como uma degustadora profissional. Perfeito, ela disse. Declarou. Red sorriu. Sua mãe me ensinou. Os olhos de June brilharam ao ouvir isso. De Maris, então suavizou-se novamente como a de uma vela tremuluzindo sob uma corrente de ar. Ela bateu 2 vezes com o lápis, pensativa. Red, ela perguntou. Ele fez uma pausa. Disse a ela que ela podia chamá-lo de Red se quisesse. Ela tentou uma vez, depois parou como se não tivesse certeza se podia chegar tão perto. É, Junebug. Ela piscou ao ouvir o apelido. Besouro de junho, simplesmente combina, disse ele suavemente. Se não gostar, não vou usar. Os lábios de June se curvaram num sorriso mínimo. Está tudo bem. É até agradável. O peito de Red aqueceu num lugar que Coqueio não conseguia sentir. June olhou para o desenho novamente. Posso te perguntar uma coisa estranha? Pode-me perguntar qualquer coisa, disse Red, e imediatamente sentiu o peso daquelas palavras. June hesitou, depois falou rapidamente como se a coragem tivesse um prazo de validade. Você acha que meu pai está morto? A pergunta deixou um silêncio constrangedor na sala. Red pousou a colher com cuidado para que suas mãos não tremessem. Porque você. Acho que June deu de ombros, mas os ombros dela estavam tensos. Porque se não estivessem, porque ele não nos procuraria? Ela olhou fixamente para o seu coco como se ele pudesse responder. Às vezes penso que talvez ele não se importasse. A garganta de Red ardia. Ele queria dizer a verdade de uma vez. Resolver tudo com uma frase, dizendo, estou aqui. Me desculpe. Sou sua. Mas não era apenas o momento dele. Era o momento de Maris também. Juni, o momento importava. A forma como foi dito importava. Então, ele escolheu a honestidade mais segura que podia dar a uma criança. Sem lançar uma granada no coração dela. Eu não acho que ele estivesse morto, disse Red. Com delicadeza. Acho que às vezes os adultos cometem erros que as crianças não entendem. Ou até mesmo para si mesmos mais tarde. Os olhos de June se ergueram, examinando seu rosto como se estivesse lendo uma história nele. Foi um grande erro. Red assentiu uma vez. Sim. June traçou uma linha em seu papel, eu fiz. Histórias de amor, ela admitiu. Red inclinou-se ligeiramente para a frente. Que tipo de histórias? As bochechas de June coraram. Às vezes ele é um astronauta, disse ela quase sussurrando. Como se ele tivesse que partir em uma missão importante ou como um explorador. Ou às vezes ele está simplesmente longe e tentando voltar para casa, mas as estradas são confusas. Red sentiu uma ardência aguda atrás dos olhos. Ele manteve a voz em silêncio. Calma. Essas são histórias realmente boas. June olhou para Theodora e depois para Red. Às vezes ela dizia mais baixo. Imagine que ele seja como você. Red congelou. June apressei-me, envergonhada. Não que eu seja rica nem nada. Só que você é legal e você fique e não se irrite quando eu fizer perguntas. O coração de Red apertou tanto que quase. Magoado. Ele estendeu a mão lentamente e colocou uma das mechas de cabelo dela atrás da orelha, um gesto gentil e cuidadoso, perguntando permissão com seu ritmo. June não se distanciou. Isso é que coisa linda de se imaginar, disse ele suavemente. E acho que, seja quem for seu pai, se eu te conhecesse como te conheço agora, ele estaria orgulhoso de você. June piscou rapidamente, como se estivesse chorando. Inconveniente. Sério mesmo. Red disse.
Ela o encarou e assentiu como se estivesse trancando algo. Para mais tarde. Certo. Um silêncio se abateu sobre a cozinha. Então Juni deslizou seu desenho pela mesa. 3 figuras de palito, uma alta, um de tamanho médio, um pequeno, todos de mãos dadas, um coração acima deles. É um desejo, explicou ela rapidamente, como se precisasse defendê-lo. Não é real. Apenas um desejo. Red colocou a mão sobre o papel como se fosse vidro frágil. Os desejos podem ser importantes, disse ele. Juni o observou atentamente. Você tem algum desejo? Red engoliu em seco. Sim, admitiu. Tenho. Juni tomou um gole da sua bebida. Cacau de novo, mais calma agora. Então talvez ela disse bem baixinho. Nossos desejos podem ser amigos. Os olhos de Red ardiam. Ele desviou o olhar apenas o suficiente para respirar. Porque se o desejo de uma criança pudesse se tornar seu próximo passo, contar-lhe a verdade, teria que ser que fosse feito com tanto cuidado e delicadeza que não destruísse a esperança que ela havia construído. Uma semana depois, Maris recebeu alta. Saudável, não completamente bem, mas estável o suficiente para se recuperar fora da UTI sob rigorosos cuidados. Acompanhamento e cuidados adequados. Os médicos foram claros quanto aos horários de medicação e repouso. Consulta às médicas, e nada de fingir que tudo estava normal só porque ela estava em casa. Red insistiu em um apartamento. Perto do hospital, confortável, iluminado, prático. Morris concordou somente depois que o Dr. Vargas confirmou que era sensato do ponto de vista médico, e Naomi lidou com o contrato de aluguel de uma forma que não prendesse Maris em nada. Nada permanente. É temporário, disse Maris no primeiro dia, parada na sala de estar como se nada tivesse acontecido. Ela estava medindo o ar em busca de fios escondidos. Temporário, concordou Red. Você é no controle. Juni corria de um cômodo para o outro, com Theodore debaixo do braço, maravilhada com o luxo simples do espaço, não riquezas, não glamour, apenas espaço para respirar. Naquela noite, eles tentaram jantar juntos. Deveria ter sido um momento aconchegante. Deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, começou de um jeito estranho, como 3 pessoas tentando dançar a mesma música enquanto ouvia músicas diferentes. Juni falou sobre a escola e a Joaninha que ela havia batizado de Capitã Sprinkle. Ela riu da própria piada. Ela tentou fazer Maris sorrir, era o que ela fazia, e Maris dava sorrisos pequenos e cansados, mas que ainda assim significavam tudo. Red ouvia mais do que falava. Observava Maris atentamente. Como ela dava mordidas menores. Como ela parava para respirar. Como sua mão às vezes pressionava levemente seu peito quando ela pensava que ninguém estava percebendo. Depois do jantar, Juni trouxe lápis de cor. Hora da arte em família, anunciou ela com autoridade. Maris ergueu uma sobrancelha. Isso é real agora. Juni assentiu com a cabeça. Sim, é uma regra. Red fingiu estar ofendido. Ninguém me disse nada. Havia regras. Você está aprendendo. Juni disse seriamente, e então irrompeu em ela riu do próprio tom adulto. A boca de Maris se contraiu num gesto quase divertido. Elas se aproximaram. Houve um breve silêncio. Então Maris falou sem levantar os olhos. Ela está se apegando. O lápis de Red parou. Juni não ouviu. Ela estava muito concentrada em colorir a gravata borboleta de Theodore de roxo. Red manteve a voz baixa. Eu sei. Maris finalmente ergueu o olhar, os olhos penetrantes de medo que tentou disfarçar de raiva. Eu não vou. Veja-a se machucar por causa da esperança. Red assentiu. Você não deveria. A mão de Maris apertou em volta do lápis de cor. Você não pode estar aqui apenas para a parte emocionante, a parte dramática. A parte onde você se sente como um herói. Eu não quero ser o herói dela, disse Red baixinho. Eu quero ser constante. Maris ela o encarou como se estivesse testando a veracidade da palavra. Você é bom em intensidade, disse ela. Você é bom em grandes decisões. Mas você consegue lidar com o comum. Red suspirou. Posso aprender se você me deixar. Os olhos de Maris brilharam. Não eram lágrimas, nem ternura, apenas a iminência de algo real. Um dia de cada vez, ela repetiu, como se fosse um limite e uma oração. Red assentiu. Um dia de cada vez. Juni ergueu o olhar de repente, percebendo a seriedade da situação. Estamos fazendo aquela coisa de caras fechadas. Maris piscou, surpresa. Aquilo o quê?
Juni fez uma expressão dramática, com os lábios cerrados. Apertado, olhos arregalados. Quando os adultos falam com os olhos e se esquecem disso, as crianças conseguem sentir. Rhett quase riu. Os ombros de Maris relaxaram um pouco. Não, disse Maris. Delicadamente. Não vamos fazer isso. Estamos apenas fazendo planos. Juni assentiu como se isso fez todo o sentido. Então ela mostrou o desenho. Era um esboço de uma torre de pedra. Em giz de cera. Pedra grande embaixo, média no meio, pequena em cima. Somos nós, declarou Juni. Mas com cuidado. Rhett sentiu algo se contorcer em seu peito. Maris encarou o desenho por um longo momento. Então, lentamente, ela estendeu a mão para a mão de Rhett, não para perdoá-lo, não para apagar o passado, apenas para reconhecer o presente. Os dedos dela tocaram o seu breve e cauteloso movimento. Rhett não apertou muito. Duro, não se apegou. Ele simplesmente ficou parado, deixando o momento existir sem agarrando, porque essa era a nova regra. Sem pressa, sem forçar, sem discursos, apenas uma família descobrindo a sua própria forma um dia de cada vez. Aconteceu numa tarde comum. Sem alarmes de hospital, sem chamadas de urgência, apenas. A luz do sol inundava a sala de estar enquanto Juni desenhava em silêncio na mesa de centro. Maris descansava no sofá. De olhos fechados, respirando lenta e cuidadosamente. Rhett estava sentado perto, lendo relatórios que ele mal percebeu. Juni ergueu o olhar de repente. Rhett, sim, Junebug. Ela hesitou. Dessa vez, ela não se apressou em fazer a pergunta. Estudou o rosto dele como se estivesse checando a previsão do tempo. Você acha que meu papai gostaria de mim? Da verdadeira eu? Ela perguntou. Rhett deixou tudo de lado. O que você significa? Perguntou ele gentilmente. Juni deu de ombros. Não eu que é corajoso ou educado ou prestativo. Só eu. Quando fico com medo, cansado ou irritante, Rhett sentiu o peso disso. Crianças não faziam perguntas assim a menos que carregassem dúvidas por muito tempo. Eu acho que ele disse devagar, qualquer pai que realmente te conheça gostaria mais de você quando você simplesmente é você mesma. Juni refletiu sobre isso. Mesmo quando choro, especialmente nessas horas, respondeu Rhett. Ela assentiu, absorvendo a resposta, e então voltou ao seu desenho. Um instante depois, deslizou o papel em direção a ele. Era uma casa pequena, com 3 janelas iluminadas. 3 figuras dentro. Esta é diferente, disse ela. Esta não é um desejo. A garganta de Rhett se fechou. O que é, então? É o que eu acho que pode acontecer, disse Juni suavemente. Se todos permanecerem honestos, sentada no sofá, Maris observava em silêncio. Pela primeira vez, ela não interveio, não interrompeu, não protegeu Juni. Da esperança. Ela simplesmente observou a confiança se formar e permitiu que ela existisse. Mais tarde. Naquela noite, depois que Juni adormeceu, Maris ficou de pé junto à janela. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, distantes e indiferente. Rhett permaneceu perto da porta, tomando cuidado para não se aproximar demais dela. Ela perguntou novamente, não é? Maris perguntou baixinho. Rhett assentiu. Sim, Maris fechou os olhos. Eu sabia que ela faria isso. O silêncio se prolongou. Não era tenso, apenas pesado. Eu nunca quis mentir para ela. Maris continuou. Eu simplesmente não queria para quebrar o gelo com ela antes que ela estivesse preparada. Eu entendo, disse Rhett. Maris se virou para encará-lo. Você, Rhett, encontrou o olhar dela. Acho que estou começando a encontrar. Maris respirou fundo lentamente. Ela está construindo algo em sua mente. Uma imagem de um pai. Se formos contar para ela, tem que ser definitivo. Sem talvez. Rhett assentiu. Então esperamos até você dizer que é a hora. Maris o estudou, procurando por qualquer sinal de impaciência. Não encontrei nada. Você é diferente, ela disse. Não acusando, observando. Estou tentando ser consistente, respondeu Rhett. Mesmo quando está tudo quieto. Maris olhou em direção à porta fechada do quarto de June. Ela é mais forte do que imagina. Assim como você, disse Rhett. A voz de Maris suavizou. Amanhã, disse ela. Iremos ao parque. Só nós dois. Sem médicos, sem horários. Rhett deu um leve sorriso.
Eu gostaria disso. Marisa sentiu com a cabeça uma vez. Eu também. Lá fora, a cidade continuava em movimento. Lá dentro, uma verdade aguardava. Com cuidado, paciência, pronta para ser dita no momento certo. O parque cheirava como folhas e ar puro. A luz do sol do final da tarde filtrava-se pelos galhos nus, pintando suaves linhas douradas. Do outro lado do caminho, Juni correu à frente. Theodore se aconchegou debaixo de um braço, parando. A cada poucos passos, para examinar algo importante. Uma pedra lisa, um esquilo teimoso, uma folha caída com a forma de um coração. Maris caminhava devagar, controlando a respiração. Rhett acompanhava seu ritmo. Sem comentários. Ninguém se apressou. Ninguém liderou. Parecia intencional, como naquele dia. Eles mesmos concordaram em esperar. Chegaram a um trecho de grama tranquilo. Rhett espalhou o cobertor. Juni estava sentada de pernas cruzadas, já arrumando pedras em uma torre cuidadosa. A de baixo é forte, ela anunciou. A do meio mantém tudo unido. A de cima é a mais forte. Uma é pequena, mas importante. Marisa observou, depois respirou fundo. Ela tinha estado praticando há dias. Juni, ela disse suavemente. Juni olhou para cima, instantaneamente. Atenta. Sim, mãe. Maris se ajoelhou, ficando cara a cara com ela. Sua voz não ela tremia, mas não era difícil. Era firme como uma ponte. Há algo que quero lhe dizer, disse ela. E você pode levar todo o tempo que precisar. Juni assentiu. Certo. Maris ela olhou para Rhett uma vez, não para pedir permissão, mas para verificar sua presença. Ele acenou com a cabeça em resposta. Ainda estou aqui. Seu pai não fez isso. Ele desapareceu por sua causa. Maris continuou. Ele não sabia sobre nós. E quando ele finalmente nos encontrou, ficou. Os olhos de June se voltaram lentamente para Rhett, não para ele. Chocada e curiosa, Maris colocou delicadamente a mão sobre a de June. Rhett é seu pai. O mundo não se despedaçou. Ficou em silêncio. Juni piscou. Uma vez, duas vezes. Tipo, sério? Ela perguntou. Rhett se abaixou até à altura dela. Sim, ele disse. E me desculpe por ter demorado tanto para dizer isso da maneira correta. Juni pesquisou. O rosto dele, depois o de Maris. Ela não chorou. Ela não sorriu. Ela pensou, será que? Isso significa que ela perguntou cuidadosamente, você não vai embora? Rhett respondeu sem drama, significa que estou aqui e vou ficar. Estar aqui. Juni considerou aquela promessa da mesma forma que considerava tudo seriamente. Então ela estendeu a mão e segurou a dele. Sem apertar, sem desespero. O suficiente. Certo, ela disse. Então você pode ajudar a segurar a torre. Eles acrescentaram a última pedra. Ela oscilou, depois se estabilizou. Maris exalou um suspiro. Um som que ela nem sabia que vinha reprimindo há anos. Eles ficaram sentados ali enquanto o sol se punha. 3 sombras estendendo-se pela grama, imperfeitas e reais. Rhett não se sentiu redimido. Ele se sentiu responsável da melhor maneira possível. Juni encostou-se nele, quente e firme. Maris apoiou as costas nas mãos, observando a filha respirar tranquilamente. Sem discursos. Sem milagres, apenas uma família escolhendo a verdade, escolhendo a paciência, escolhendo amanhã, um dia de cada vez. Esta história deixou uma impressão duradoura em você. Adoraríamos saber. Adoraria saber sua opinião. Deixe um comentário. Dê uma nota de 1 a 10 e toque na tela final para ver outra história emocionante. Estamos esperando por você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Depois, toque no ícone do sino para receber notificações. Não perca nenhuma novidade.